os seus microfones. Vou dar início à sessão número 1 do segundo Congresso Internacional de Ação Humanitária e Cooperação para o Desenvolvimento. É para mim um gosto estar aqui como moderadora e ser parte da organização, desejando que seja sobretudo um momento de reflexão sobre temáticas tão importantes e que a todos interessa, não só na academia, mas sobretudo na construção social de cada um dos nossos Estados, e é um prazer ter aqui pessoas de várias nacionalidades, assim como, evidentemente, à escala internacional que tanto nos importa. Nós vamos ter 4 oradores principais, a saber, a professora doutora Maria Eng, que nos vai falar sobre direitos humanos e direitos humanitários, diálogos necessários, a doutora Maria Teresa Prieto Quezada, que nos vai trazer a temática direitos humanos e violências no contexto contemporâneo, o doutor Cleóvis António Mícias de Amorim, que nos vai falar sobre direitos humanos, violências e saúde na escola, e finalmente neste painel, nesta sessão, a sessão intitulada Educação para a Paz, Bem-Estar e Corresponsabilidades, do professor Dr. Roberto Sabatel Adame. Cumpre-me a mim a ingrata missão de vos controlar o tempo para que nós possamos cumprir naturalmente aquilo que é o timing, e sabemos que à distância ainda às vezes mais difícil é, mas eu farei questão de, quando faltarem 5 minutos, alertar para conseguirmos cumprir o tema, porque este congresso tem uma estrutura que considero relevante, dado que guardamos 30 minutos no final para debate, convidando desde já a todos que no final possamos naturalmente fazer essa partilha, esse debate. Só 2 notas de relevância: a sessão está a ser gravada, como creio que todos devidamente autorizada, mas cumpre uma obrigação de informar, assim como permitam-me só dar um alerta de que este programa contempla um bootcamp. Esse bootcamp será presencial, 100% presencial, e não será transmitido online. Portanto, fica este alerta para que não haja naturalmente quaisquer dúvidas ou situações. Portanto, será para aqueles que estão à distância um momento de descanso, para aqueles que estão mais próximos um momento de interação. Bom, sem mais demoras, para nós conseguirmos cumprir os timings, repito, cada um dos oradores dispõe de 20 minutos, e nós vamos começar desde já com a estimadíssima professora doutora Maria Eng, que nos vai falar sobre direitos humanos e direitos humanitários, diálogos necessários. A doutora é pós-doutora em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade de Fernando Pessoa, em Portugal, doutora em Pedagogia da UAB Espanha, professora titular e pesquisadora no programa de mestrado e doutorado em Educação da pós-graduação da PUC-PR, é membro da Cátedra da Unesco Educação, Juventude e Sociedade, é membro do Conselho das Alianças da Rede Internacional Together, é líder do grupo de pesquisa Políticas Públicas, Direitos Humanos e Formação de Professores. Senhora doutora, seja muito bem-vinda, além de fazer parte da organização deste evento, e é para mim um gosto ter estado trabalhos consigo. A Universidade de Fernando Pessoa e todos os entidades, o IGAD e o CEPES, dão as boas-vindas a todos os oradores. Dou-lhe então a palavra. Muito obrigada. Está sem microfone, senhora professora. Ok. Então, muito obrigado, Ana, pelas gentis palavras de acolhimento. Quero, na sequência, já na segunda imagem aqui, cumprimentar todos os meus colegas dessa mesa. O professor doutor Clóvis, que está aqui aparecendo na tela, a professora doutora Maria Teresa Prieto Quezada, e o professor doutor Roberto Sabatel. Eu queria pedir para ir passando as imagens, Gabriel. Parece que houve um problema aqui com a transição. Então, ok, não está no modo de apresentação, eu creio, mas, de todo modo, eu queria, então, iniciar esta fala agradecendo, mais uma vez, a organização do evento, né, a todas as parcerias que estão aqui
irmanadas nesta reflexão, nesta busca de um outro patamar para pensarmos e repensarmos os direitos humanos num cenário de direitos humanitários alargados. Para esta fala, estou pontuando 4 itens que vamos passar e que nos levam à constatação de cenários bastante difíceis, drásticos e que inspiram muito cuidado e a nossa ação conjunta. Mas não vamos terminar sem a conjugação do verbo esperançar. Então, o primeiro cenário que nós temos são... Gabriela, você precisa ir passando mais rápido. Então, nesse primeiro cenário, nós gostaríamos de trazer para a discussão um modelo econômico que é altamente excludente, com as pautas do neoliberalismo, que tem em si uma busca desenfreada pelo acúmulo de bens por uns poucos, criando desigualdades, as mantendo e gerando espaços de exclusão muito graves. Esses quadros de exclusão, os desequilíbrios que estão a todo lado e em ordem planetária e também afetando a humanidade como um todo. Nesse cenário neoliberal, os direitos humanos, que são direitos individuais e direitos coletivos, direitos das gerações atuais e das gerações futuras, estão muito ameaçados, de tal modo que os direitos humanos passam a ser considerados bens de consumo. Então, só tem acesso a alguns dos direitos básicos, em especial o direito à educação, o direito à saúde, aqueles que têm condição de comprar esse direito, né? Então, nesse espaço, nós constatamos que os direitos humanos falham. Eles não estão sendo atendidos pelas organizações que deveriam garanti-los, deveriam efetivá-los. E quando os direitos humanos falham em propor a proteção e garantia da dignidade humana, entra em questão a necessidade de se pensar na garantia dos direitos humanitários. Nessa direção, esse cenário agravado em escala mundial, nós temos os direitos humanos em risco, onde o número de refugiados, de deslocados internos não para de aumentar cotidianamente. Nós temos no cenário atual também uma leva enorme de órfãos da Covid, além dos sequelados que têm novas necessidades e que o poder público, as organizações também não conseguem dar o suporte. Nós temos as guerras e a criminalidade crescente realmente em escala internacional. Nesse cenário em que o planeta sofre, as pessoas sofrem e alguns grupos são especialmente mais afetados, entre esses, as crianças. E os refugiados, que no relatório do Acnur, Tendências Globais 2020, dava conta, final de 2020, de 82.400 milhões de refugiados, tem ainda aumentado em função da perseguição, dos conflitos, violências, violações de direitos ou outros eventos também de desequilíbrio ambiental. Esses 82,4 milhões incluíam praticamente 26,4 milhões compostos de crianças, adolescentes e jovens, ou seja, menores de 18 anos, sendo que metade desse contingente das crianças, jovens e adolescentes não estavam frequentando a escola. Também, nesse contingente, milhões de pessoas sem direito a uma nacionalidade, aos direitos fundamentais, como a educação, a saúde, emprego, liberdade de deslocamento. E, vejam, esse número é de final de 2020, já extremamente grave,
Nós temos agora um relatório do Acnur de 23 de maio, que dá conta que nós passamos dos 6 milhões de refugiados deslocados no mundo. Esse cenário é extremamente grave. Na sequência, vamos ver que há um contingente principal que está em risco e que seria um risco humanitário em diferentes espaços, não só em cenários de guerra, mas à escala internacional. Por isso que nós nos permitimos afirmar que a situação humanitária está ampliada em escala global, com as inseguranças, as violências, as violações de direitos e com o aumento desse quadro da pobreza infantil. Então, nós temos um percentual enorme e considerando que relatórios também já de 2019, isso se agravou com certeza na Covid, todos nós temos esses relatos, mas já em 2019 nós tínhamos no mundo cerca de metade das crianças sem acesso à educação infantil. E nos países de baixa renda, isso era apenas 1/3 que tinha acesso. O número de crianças e adolescentes em risco, né, de trabalho infantil aumentou também exponencialmente no período da Covid, além de eles terem perdido, grande parte deles perdeu o vínculo com a escola e não retorna, e quando retorna, retorna com várias dificuldades. Em relação a esse aspecto, nós gostaríamos de avançar na reflexão, trazendo a questão do que implica na fragilização desses direitos, né, da infância, que configura uma pobreza infantil multidimensional, que é entendido, então, que o bem-estar da criança é definido pela satisfação de um conjunto de necessidades materiais e imateriais, conforme assinala a Convenção dos Direitos da Criança, já de 1989, que é um dos documentos mais avalizados e assumidos pelo conjunto dos países, sobretudo dos países considerados democráticos. Entretanto, nesta direção, nós temos que esse aumento da pobreza infantil, pode seguir, Gabriel. Esse aumento, então, traz claramente, não só a pobreza infantil, obviamente, mas essa situação humanitária alargada, uma ordem de mais de 100 milhões de refugiados deslocados, de algum modo perseguidos. O contexto contemporâneo é claramente um contexto de crise humanitária, a uma escala global, uma situação humanitária em que não é só uma perturbação visível como uma guerra, como os cenários terríveis que nós vemos também diariamente nos noticiários que estão ocorrendo na Ucrânia, mas também em outros países, né? Então, no fundo, um texto que escrevemos, João Casqueira e eu, no ano passado, no fundo, nós concluímos que o critério central da configuração da situação humanitária é a incapacidade ou o insucesso dos sistemas organizados no plano nacional ou local em responder à falta de bens básicos ou à violação contra as pessoas e as suas consequências. E, nesse sentido, nós buscamos, então, outras possibilidades, outras condições para que os direitos humanos sejam, de fato, defendidos, né? Gostaria também só de chamar a atenção que esse aumento da pobreza nos anos recentes, né, conforme um relatório do CEPAL, dá conta que, na América Latina, o número absoluto de pobres que vivem ou sobrevivem com em torno de 1,90 dólares, né, nem $2 por dia, chega a 209 milhões, sendo que 78 milhões desses estão na extrema pobreza. Seguindo,
Então, esse cenário, que é seguramente um cenário onde nós temos uma situação humanitária numa escala global, nós percebemos que as convenções de Genebra, que regulam especificamente a temática dos direitos humanitários, em especial a Convenção 4, relativa à proteção dos direitos civis, que proíbe atentados à dignidade das pessoas, especialmente tratamentos humilhantes, degradantes, como tratamentos discriminatórios, considerando diferença de raça, de cor, de nacionalidade, crença, sexo, nascimento ou fortuna, que, vejam, é uma definição para a garantia dos direitos civis em tempos de guerra, e nós podemos dizer que esses direitos civis não estão sendo atendidos mesmo em tempos e em espaços que estariam supostamente em paz. Então, o desequilíbrio, a ameaça, os riscos que nós encontramos nos cotidianos. E nesse cenário, nós podemos observar que o triângulo das violências tem aumentado, né, tanto no que se refere à violência direta, à violência estrutural ou à violência cultural. E este aumento, essa agudização da violência urbana, sobretudo, né, nas periferias urbanas, tanto do tipo direto, que é quantificada nas estatísticas, nos relatórios de risco e de violência, ela resulta das violências estruturais, mas também nós temos observado um aumento enorme da violência que tem motivadores culturais, das diferenças, das intolerâncias, né, do ponto de vista étnico, ou qualquer item que seja um pouquinho fora do que alguns consideram os padrões de normalidade. Esses problemas têm se enraizado ainda mais profundamente, de forma mais grave, nos países com menor condição financeira, os periféricos, os à margem, né? Onde um número enorme de crianças, de adolescentes, jovens, adultos e idosos, ou, sobretudo, essas duas pontas, as crianças e os idosos, são, por vezes, invisibilizados, né? E nós concordamos com Tatiana Moura, que assinala que esse cenário, na verdade, caracteriza um cenário, uma arena das novíssimas guerras, onde as armas de fogo, a criminalidade, ou, em alguns momentos, as forças oficiais que deveriam proteger, acabam dizimando um contingente enorme, sobretudo de jovens, e jovens pobres, e quando são pobres e negros, eles ainda estão mais ameaçados. Bem, esse é um cenário bastante difícil, mas nós não podemos parar ou nos paralisar ou ficar esperando. Então, eu queria trazer aqui, como último ponto, as demandas que nos são feitas, ou os desafios por esperançar. Esperançar, como diz Paulo Freire, é preciso, portanto, ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E aí o nosso grande desafio é pensar, com as reflexões que o Boaventura de Souza Santos também tanto nos inspiram, né? Pensarmos numa outra forma de organização social, de uma outra forma, poderíamos dizer, de globalização, que seja uma globalização mais inclusiva e mais justa. E nessa direção ainda eu gostaria só de trazer aqui para lembrar, na cena, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são demandas para esperançar. Desde o primeiro ao último, todos eles nos tocam profundamente e inspiram e orientam as nossas ações de ensino, de pesquisa e de extensão.
Então, desde a erradicação da pobreza, uma educação de qualidade, fome zero, entre outros itens que aqui estão. Eu convido cada um e cada uma a ler esses, melhor, a revisitar esses objetivos do desenvolvimento, né, que já não são novos, mas é a agenda que procura acenar para um outro horizonte, que é a agenda também conhecida como 2030, estamos já às portas e ainda com muito por fazer. Mas nessa direção também eu gostaria de trazer algumas ações de pesquisa que nós temos desenvolvido como grupo, que trabalham com base, sobretudo, na busca de uma educação que seja equitativa, que também olhe, que escute, que inclui esses grupos, né? Mas pensando no direito das gerações atuais e das gerações futuras. Então, no próximo slide, eu apresento muito rapidamente apenas o título e um período de pesquisas mais recentes, que nós temos desenvolvido com um olhar mais direcionado a crianças, adolescentes e jovens, e aí abrangendo os educadores e as suas famílias, para que os direitos humanos de cada um, de cada uma, possa ser garantido. Então, uma primeira dessas pesquisas, Garantia de Direitos no Cotidiano de Crianças e Adolescentes, nós fomos buscar boas práticas de acolhimento, de escuta de crianças em extrema vulnerabilidade ou risco para as violências. E pudemos ouvir educadores, né, os profissionais que atendem em programas nessa direção, no Chile, no Brasil, no México e na Guatemala. Então, ouvimos os profissionais, ouvimos crianças e adolescentes atendidos nessas instituições, como também familiares. E temos isso em relatórios, que depois podemos também compartilhar, e que mostram que quando os programas têm na base, como eixo, a garantia de direitos, como exercício cotidiano e também como eixo de um outro currículo, de uma outra prática pedagógica no contato com esses grupos, com essas populações, nós temos resultados surpreendentemente positivos. E em 2018, nós esboçamos esse segundo projeto, que é a Infância em Situação Humanitária nos âmbitos latino-americano e europeu, e pudemos, no período da pandemia, fazer a escuta de estudantes, de educadores e profissionais da saúde da Argentina, do Brasil, do Chile, Colômbia e México, que também acabou produzindo um conjunto muito grande de dados, de relatórios, que pudemos compartilhar, discutir com os próprios sujeitos participantes dessa pesquisa, cada um no seu espaço, nas suas comunidades. E estamos agora desenvolvendo uma outra etapa vinculada a essa pesquisa, que é a Educação em Direitos Humanos, Bem-Estar e Melhora da Qualidade de Vida na Escola e na Comunidade. Também já com parcerias de 5 unidades no Brasil, 3 na Bolívia, 1 na Colômbia e 5 no México, que vamos dar prosseguimento ainda nesse ano. E, para concluir, eu queria, pensando nesta imagem, né, que buscamos da integração, para que nós realmente possamos conjugar de modo coletivo o verbo esperançar, a esperança da ação, da busca de cada um nas suas instituições, de modo reflexivo, mas também propositivo em ações práticas, buscar esta via da esperança. Embora o cenário possa nos trazer, em alguns momentos, uma profunda dor, uma profunda angústia ou uma desesperança até. Então, me permitam ler aqui um pequeno trecho do Bauman. Ele diz: eu não me considero um pessimista. Se eu fosse, por que escreveria? Mas também não sou um otimista. Afinal, quem são os otimistas? Ele pergunta.
As pessoas que acham que o nosso mundo é o melhor dos mundos. E os pessimistas? Pessoas que suspeitam que os otimistas talvez estejam certos. Existe, porém, dizer uma terceira atitude possível, a da esperança, da confiança na capacidade que o ser humano tem de ser sensato e digno. Acredito que o mundo que habitamos pode ser melhor que hoje e podemos fazer com que ele seja mais amigável, mais hospitaleiro para a dignidade humana. Então, esta é a grande demanda de diálogo entre direitos humanos e direitos humanitários nos cenários contemporâneos que colocam a vida de todos nós em risco. Muitíssimo obrigada. Obrigada, senhora professora, pela sua excepcional lição. Eu tenho já aqui algumas questões, caso ninguém tenha na altura, já tinha aqui algumas questões até provocatórias pela questão do verbo esperançar, que sabemos que é sempre uma intenção para a ação e uma motivação para a ação. Muito obrigada, senhora professora, pela sua brilhante interpretação. Vou, de momento, passar a palavra à senhora professora doutora Maria Teresa Prieto Quezada, que nos vai falar sobre direitos humanos e violências no contexto contemporâneo. A senhora professora é doutorada em Educação e mestra em Investigação em Ciências da Educação pela Universidade de Guadalajara. É licenciada em Sociologia, diplomada em Entretenimento e Habilidades para a Eliminação da Violência. A nível profissional, é coordenadora de investigação e pós-grado, é professora investigadora titular B e chefe de departamento de Humanísticas. É da Escola Vocacional na Universidade de Guadalajara, no México. Senhora professora, seja muito bem-vinda. É um gosto para esta organização tê-la na nossa presença e poder escutar a sua apresentação. Mais uma vez, recordo que dispõe de 20 minutos para falar e quando faltarem 5 minutinhos, eu farei questão de que, obviamente, possa ter essa noção para que nós não ultrapassemos o tempo. Seja muito bem-vinda, senhora doutora, é um gosto, passo-lhe a palavra. Muito obrigada pela sua participação. Não estamos a ouvir, senhora professora, peço desculpa. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada a las organizaciones académicas como científicas por la invitación, especialmente a Ana, que nos invitó a estar aquí. Pues voy a dar mi ponencia en español. Entonces... Perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Ya la podemos ver? ¿Ya se ve? Ya se ve. Muchísimas gracias. Ya se ve. Muy bien. Esta ponencia parte precisamente de el tema de derechos humanos y violencia en el contexto contemporáneo. Sobre todo partí pues de la experiencia que tenemos en México sobre este tema, que pues nos implica bastante a todos los latinoamericanos, ya que somos parte pues de una misma problemática. Aquí vemos pues que las reformas constitucionales que se han hecho en México como en América Latina a derechos humanos contenidas en tratados internacionales amparan una herramienta judicial para buscar resarcir violaciones a derechos humanos que tenemos tanto en México como en América Latina. De los principales factores que dan lugar a esta violencia, tenemos pues actores estatales, que bueno, son diversas autoridades como policías, miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos que han sido vinculados con presuntas y graves violaciones a los derechos humanos que permanecen en la impunidad. También tenemos otro de los factores que es el crimen organizado. Bueno, y aquí pues también interviene la corrupción y la impunidad
que han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas. En muchos casos actúan en colusión directa con las autoridades. La corrupción permite al crimen organizado actuar con altos niveles de impunidad. Otro factor es el uso de la fuerza por actores no estatales, grupos civiles que toman las armas llamados autodefensas, sobre todo muy común en México. La proliferación de fuerzas privadas de seguridad y la privación de las cárceles son otros elementos que contribuyen a la violencia en nuestro país y considero que también en América Latina. La pobreza y exclusión. Hay zonas del país con los índices de violencia más elevados. Son también algunas de las zonas con más altos índices de pobreza, desigualdad y marginación. Aquí pues tenemos algo que pues también ocurre en toda América Latina, el tráfico de personas y drogas. Grupos de criminales organizados manejan tráfico ilícito de drogas, armas y migrantes. Sobre todo en México vemos que es un problema muy grave. Las redes de secuestro, extorsión y reclutamiento involuntario de personas generando cifras millonarias con los cuales intentan corromper funcionarios y autoridades del Estado. Y bueno, la impunidad, que es un lastre que tenemos en toda América Latina y en el mundo. La impunidad entre actos de violencia propicia más violencia, ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos y se crea una espiral de violencia e impunidad. También tenemos otro problema que es la desaparición y desapariciones forzadas de niñas, niños, además de que hay un miedo a denunciar las violaciones de estos derechos humanos por temor a represalias. Hay muchísima gente, tenemos 100,000 desaparecidos y extraviados en México. Entonces, sí hay un problema muy grave porque también hay desconfianza por parte de las personas a denunciar, ya que no creen en la autoridad por su negligencia y falta de voluntad de atender a familias que han tenido personas desaparecidas. También aquí una denuncia que hacen las personas son que no hay atención a las víctimas. Entonces, por eso revelan desconfianza a las autoridades, apatía por parte del Estado, negligencia y una falta de voluntad, como ya decíamos. Entonces, es una de las barreras que tienen las personas. Hay desconfianza y prefieren no denunciar esas anomalías. Otra de las cosas que vemos es que pues hay ejecuciones extrajudiciales, es decir, elementos castrenses pueden utilizar la fuerza para prevenir la comisión inminente de un crimen para protegerse de la agresión. No existen leyes federales específicas sobre el uso de la fuerza pública, a pesar de que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana debe ser temporal y estrictamente excepcional. Entonces, aquí se toman atribuciones que no les corresponden. La prevalencia de prácticas de tortura también es alarmante dentro de nuestro país y en América Latina. Hay una falta de tipificación del delito. También hay una falta de investigación y sanción, al igual que en la desaparición de personas hay un temor a denunciar estas atrocidades.
Y bueno, en el caso de mujeres, estamos en una crisis terrible de desaparición de mujeres en México. Aquí 82% de las acusaciones son violación simple, si han tenido violación simple, el 81%, o sea, en relación a lo que sufren los hombres, las mujeres son las que más denuncian este tipo de actos, ¿sí? Entonces el 82% de las mujeres señala haber sufrido violación simple de las denuncias que se hacen. Trata de personas, abuso sexual, el 79%, violencia familiar, el 79%, violación equiparada, 71%, otros delitos contra la libertad y la seguridad también son denunciados, sobre todo por mujeres, que son las que sufren más este tipo de acciones. Y bueno, aquí sí estamos en una grave crisis sobre el tipo de feminicidios. 7 mujeres son asesinadas diariamente en México. Esto fue en el 2013, 2014, pero en tiempo de pandemia aumentó a 9 mujeres asesinadas por día. El 90% de las víctimas de violencia son menores de edad, de 18 años, sobre todo en un estado que es el de Chihuahua, aquí en México. Otro de los problemas que vemos muy latente es violencia contra pueblos y comunidades indígenas. Como saben, nuestro país tiene muchas etnias y grupos indígenas. Y aquí pues tenemos un grave problema, que es que los líderes indígenas defensores del medio ambiente que se oponen a proyectos extractivos son objeto de actos de violencia a manos de particulares, en ocasiones con el apoyo de fuerzas de seguridad local. La violencia en el contexto de estos megaproyectos ha resultado en asesinatos, ejecuciones, hostigamiento y amenazas en contra de personas indígenas de varios estados de nuestro país. Entonces, se han recibido información de violencia a manos de agentes del Estado en comunidades indígenas, así como un abuso del derecho penal contra defensores indígenas, ambientales y campesinos. También en América Latina es una práctica habitual el crimen contra personas LGTBI, clasificándolas con antelación como crímenes pasionales. O sea, los asesinatos, homicidios de personas LGTB se perciben como crímenes pasionales y no se tratan como asesinatos. Muchos de los casos que llegan a juicio no se resuelven y no se acusa a nadie por ello. En América Latina se debe investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra personas LGTB y trans, adoptar medidas para prevenir esta violencia, incluyendo políticas que busquen erradicar la discriminación social contra las personas LGTB. También tenemos el gran problema de asesinatos a niños, niñas y adolescentes. Cifras llegan hasta 2,000 asesinatos de niñas y adolescentes en los últimos años. La mitad sucede en presuntos enfrentamientos en la participación de fuerzas de seguridad. Y también tenemos privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes en nuestro país y en América Latina. Otro de los problemas muy graves que tenemos es migrantes y el desplazamiento interno forzado. La situación de inseguridad y violencia que atraviesan los países de América Latina
provoca que miles de personas sean forzadas a desplazarse internamente. La violencia ha generado desplazamientos forzados, particularmente en pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas. La falta de información oficial sobre este problema evidencia la invisibilidad de este problema. Otro problema que tenemos es las personas privadas de la libertad. En México, como en diferentes países de América Latina, es grave la privación arbitraria de la libertad y el uso generalizado de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes durante los momentos que siguen a la detención de una persona antes de la puesta a disposición de la justicia. Aquí vemos que hay detenciones arbitrarias por políticas, fragancia equiparada, tortura y malos tratos, precarias condiciones de detención, hacinamiento dentro de las cárceles, corrupción dentro de las cárceles, autogobierno descontrolado, privación y certificación de prisioneros, falta de atención diferenciada, porque también tenemos diferentes tipos de presos en las cárceles, algunos con discapacidad, otros con otras condiciones. Y bueno, pues es un problema que tenemos muy grave de derechos humanos, los que se dan en las cárceles. Otro problema de derechos humanos que estamos viviendo toda América Latina es el de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos es un problema lacerante que intenta silenciar a defensores de derechos humanos, periodistas, jueces y otros operadores de justicia para pagar su reclamo de verdad y justicia y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a derechos humanos que tienen lugar en nuestros países. También otro de los problemas de derechos humanos que tenemos es la colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado. Eso lo vemos mucho aquí en México y yo creo que en otros países. En algunos casos, los grupos delincuenciales actúan en colusión directa con autoridades estatales. Estas organizaciones criminales han logrado establecer un régimen de violencia generalizado y graves violaciones a los derechos humanos. También en políticas de drogas y guerra contra el narcotráfico, vemos que la grave situación de violencia aumenta hasta alcanzar niveles alarmantes, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país. La gran mayoría de estos delitos permanecen en la impunidad. Seguimos con la impunidad como un tema latente que pues nos dice que cuando los delitos de violencia quedan impunes, se perpetúa la violencia, ya que los perpetradores, muy bien, no enfrentan las consecuencias de sus actos, creando una espiral de impunidad. Y ya pues para cerrar, algunas de las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tenemos que hacer pues mucho caso a esta, es precisamente eliminar pues la corrupción, que adopta medidas, o sea, adoptar medidas para abatir la corrupción en todos los niveles de gobierno. También, en cuanto a la Ley General de Tortura, establecer el uso de cámaras y otros protocolos de seguridad para prevenir la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Registrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas debe estar actualizado, que permita que una persona sea registrada como víctima de desaparición forzada. También hacer una búsqueda intensa de desapariciones
desplegar mecanismos para obtener información que permita localizar a las personas desaparecidas y realizar todas las investigaciones para procesar y sancionar a las personas responsables de forma eficaz y expedita, y búsqueda de personas desaparecidas para la búsqueda. También que las procuradurías permitan la debida investigación a graves violaciones de derechos humanos y que las Fuerzas Armadas también busquen la seguridad ciudadana, desarrollando planes concretos para el registro gradual de las Fuerzas Armadas de tarea de seguridad pública. En cuanto a las personas migrantes, cumplir el conjunto de recomendaciones formuladas del informe de derechos humanos de migrantes y otras personas en movilidad humana en América Latina y el mundo. Y también en cuanto a desplazamiento interno, adoptar legislación específica para abordar el desplazamiento interno y asegurar que haya una institución a cargo de la protección de las personas desplazadas internamente. Y finalmente, pues los defensores y defensoras tenemos que estar a favor en América Latina de las instancias encargadas de protección de personas, defensoras de derechos humanos y periodistas, para que éstas puedan garantizar adecuadamente su vida e integridad. A su vez, se insta a incorporar a las personas de género y multicultural en diseño y adopción de medidas de protección para defensoras y defensoras, periodistas que defiendan derechos humanos. Y para finalizar, pues nos queda una frase de Nelson Mandela, donde nos señala que negar a las personas sus derechos humanos es cuestionar su propia humanidad. Obrigado. Obrigada. Estimada profesora, muchísimas gracias por sus aportaciones, en especial algo que creo que es muy importante, muy interesante, porque yo creo siempre que las personas que están en tierras a donde esta realidad es muy difícil, evidentemente que le pido a profesor, a alguna persona que está compartiendo, le pido para parar, por favor. Profesor Clóvis, un momentito, por favor. Le quería decir que es muy interesante, es una misión, pero es siempre un riesgo para presentar datos como estos. Por eso, muchísimas gracias, porque creo que ha contribuido muchísimo con algunas ideas que son más de ilusión. Aquí no, aquí son datos concretos y preocupaciones, porque cada uno es un ser humano. Por eso tengo muchas dudas. Al final creo que me puede ayudar en el debate. Muchísimas gracias, profesora, por sus aportaciones y por su interesantísima perspectiva. Muchas gracias. Agora temos a apresentação, temos agora a apresentação do senhor professor Dr. Clóvis António Amícias de Amorim, que nos vai falar sobre direitos humanos, violências e saúde na escola. O senhor professor tem graduação em Psicologia pela UFPR, é especialista em Didática e em Bioética pela PUCPR, é mestrado e doutorado em Educação pela mesma universidade, é professor titular de Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tem experiência na área de Psicologia Hospitalar, nomeadamente Psico-Oncologia e Cuidados Paliativos, assim como Psicologia da Religião e da Espiritualidade, Psicologia Educacional com ênfase na análise de comportamento. Excelentíssimo senhor professor, seja muito bem-vindo. É um gosto poder recebê-lo neste evento e, em particular, nesta conjugação sobre direitos humanos, que creio que será um excelente contributo. Mais uma vez, sempre aquela questão de que tem que controlar o tempo dos 20 minutos, mas, naturalmente, a 5 minutos antes avisá-lo-ei. Portanto, seja muito bem-vindo e passo-lhe a palavra, se faz favor. Não estamos a ouvi-lo, senhor professor. Não estamos a ouvi-lo. Muito obrigado, professora Ana Campina. Muito gentil, muito obrigado. Um agradecimento especial à minha mestra, minha orientadora do mestrado e doutorado, doutora Ana Maria Aing. E obrigado, professora Tereza, pela sua coragem, pelos dados, né, por essa descrição tão objetiva. Bem, como já foi dito, eu sou um psicólogo. Eu sou um psicólogo clínico e trabalho com saúde mental. E tenho trabalhado também em escolas,
na parte da psicologia educacional, numa interface com a psicologia da saúde. Esse mundo que foi descrito até agora, com tantos desafios, com tantas dores, com tanto sofrimento, ele também repercute dentro da escola. E então me proponho a trazer aqui um olhar, basicamente, sobre dois fenômenos que me são muito conhecidos. O fenômeno do bullying, ou das violências entre pares, e também o fenômeno do adoecer do professor, em particular a síndrome de burnout. Tenho feito alguns estudos na área com os meus colegas, é o que eu pretendo compartilhar e evocar a possibilidade da via dos direitos humanos e humanitários como uma forma de lidarmos com esses desafios e sairmos dessa possível paralisação, dessa inércia, e buscarmos alternativas, principalmente subsidiando políticas públicas e decisões de estados. Professora Teresa, vou mostrar os slides, porque o meu espanhol é nenhum, com licença. Estamos compartilhando? Sim, sim, estamos, mas estamos só a ver a lista de documentos, não estamos a ver a apresentação. Documento, por favor. É só abrir o documento, porque está a partilhar a tela, mas é importante que partilhe só o documento. O melhor é abrir primeiro o documento e depois então compartilhar. Perfeito. Não, professor, tem mesmo que só abrir. Quando abre a tela, aparecem várias telas. Abre só mesmo aquele que tem a apresentação PowerPoint. Quando faz compartilhar a tela, é exato. Só que só está muito pequenino. Só precisamos disto em tamanho que consigamos ver. Agora sim. Perfeito. Pode avançar. Perfeito. Sim, muito obrigado. Perdão aí a confusão. Nada, nada. Bem, meu ponto de partida é a reflexão que nos foi proposta por Carbonari em 2015, que o sentido fundamental da educação em direitos humanos está em promover processos multidimensionais e comuns que colaborem para que os seres humanos se façam sujeitos de direitos humanos. A professora Aing, aqui presente, também publicou em 2013. Espera-se que o espaço escolar seja caracterizado pela garantia, proteção e vivência de direitos, com a superação da violação de direitos evidente nas diversas faces das violências nas escolas. Espera-se que o esforço coletivo empreendido no planejamento, desenvolvimento e avaliação do projeto político-pedagógico tenha como finalidade o bom projeto pedagógico. Nós também refletimos em 2014. A violência tem se tornado um dos principais focos das preocupações e acabo de verificar que no México nós somos muito mais parecidos do que diferente, professora. Infelizmente, a nossa realidade muito se assemelha e que as preocupações e queixas dos professores, gestores, pais, alunos, em geral, têm uma tônica de impotência, de inércia, de imobilismo e até mesmo de solidão. Em se tratando de estressores que contribuem efetivamente para o aparecimento da síndrome de burnout, ou estresse crônico, ou estar queimado, entre professores,
não se pode ser ignorados os atos de violência que ocorrem diariamente nas escolas. E aqui nós temos a contribuição da sociologia francesa de violência na escola e violência da escola. Este se constitui em um dos fatores determinantes de maior peso para o desgaste de saúde física e mental do professor, deixando-o deprimido e ameaçado na sua integridade física e moral. A docência, ela é uma categoria laboral com propensão a comprometimentos de saúde física, psíquica e socioemocional, destacando-se as relações entre o exercício da atividade e o aparecimento de patologias, entre elas o estresse e a síndrome de burnout. Infelizmente, nós encontramos uma associação direta entre o trabalho docente e riscos de adoecimento psíquicos. No que diz respeito à saúde dos estudantes, além de todas as variáveis já nominadas aqui do mundo externo da escola, esse grande macro cenário internacional do modelo neoliberal, o momento da Covid, a guerra, e principalmente considerando que muitas das nossas crianças estão dentro dos grupos vulneráveis. Além de tudo isso, dentro das escolas e mesmo nas proximidades da escola, é possível encontrarmos práticas violentas. Essas práticas foram denominadas de bullying, e elas são muito frequentes em nosso país. Dados do Ministério da Educação, e principalmente os estudos que avaliam os testes, as avaliações em larga escala, identificaram desde 2015 o Brasil como um dos países do mundo com o maior índice da dinâmica bullying. Isso, desde 2011, nós temos uma legislação municipal, uma legislação estadual e federal, mas as ações de prevenção ainda são tímidas e marcadas pela dinâmica do vigiar e punir. Quando ocorre um grande evento midiático, imediatamente são anunciadas ações políticas que, num curto espaço de tempo, elas não tomam corpo e caem no esquecimento. Segundo a professora Vera Maria Candô, da PUC do Rio de Janeiro, os direitos humanos configura-se como forma de prevenir e enfrentar o bullying, partindo do princípio que a educação em direitos humanos é uma plataforma ética, ideológica e política. A partir dessa plataforma, pode ser articulada uma estratégia pedagógica de intervenção, prevenção e enfrentamento do bullying. A negligência diante de episódios, principalmente a falta de registros ou a valorização dos eventos violentos, isso compromete a construção de uma cultura de direitos humanos na escola. Poderíamos usar aqui Hannah Arendt, quando nos fala da banalização do terror. Recentemente, a mídia internacional tem noticiado eventos bárbaros de invasões de espaços escolares e assassinato de professoras e estudantes, com muita frequência nos Estados Unidos da América, mas também já com episódios no Brasil, infelizmente mais de um. Quando nós pensamos no bullying, nós podemos imaginar que nem sempre vai ser possível preveni-lo, que por mais que se esforce, ainda teremos, em função de muitas variáveis externas ao cenário da escola, a presença do bullying. Mas Gonçalves e Andrade nos alertam que se nós tivermos a capacidade de manejar de forma adequada esta vivência, essa experiência, e principalmente se tivermos presente os diferentes modelos que dão base a essas intervenções, o modelo moral, o modelo ecológico, nós vamos, com certeza, ter uma oportunidade para que alunos e alunas se desenvolvam moralmente, a partir do reconhecimento do outro como sujeito de valor, contribuindo para a construção de personalidades éticas dos educandos e a superação da violência, não só nas escolas, mas, sobretudo, fora delas.
Uma experiência realizada no Reino Unido pela Unicef, em 2007, com mais de 1.000 escolas desenvolvendo a educação em direitos humanos, concluiu que as intervenções reduziram considerável a incidência do bullying nas instituições e melhorou a relação dos estudantes com os professores, criando um ambiente mais calmo, que favorecia a aprendizagem. Porém, já há muito tempo, o professor Álvaro Marchesi tem nos alertado. Os sistemas educacionais vivem em constante estado de reforma, o que obriga o professor a reagir a elas e adaptar suas formas de trabalho. Aqui nós vamos ter particularidades de cada nível de ensino, na educação infantil, no ensino médio, na educação de crianças com necessidades especiais e também os professores universitários e o produtivismo acadêmico. Publicar ou perecer, né? Diz a frase. Então, a necessidade de múltiplas tarefas, trabalhos de extensão, orientações, o professor quase não descansa, quase não vive. Hoje, nós já temos pesquisas que apontam para um termo que se chama adição ao trabalho. Está relacionado a uma compulsão, ao vício pelo trabalho. A prioridade passa a ser o trabalho, em detrimento da vida familiar e social, comprometendo também o lazer e o tempo livre. Então, não se trata de um processo situado apenas no plano ou exclusivamente no plano racional. Muito do adoecer do professor, no contexto escolar, está diretamente ligado ao plano emocional. A angústia, a insegurança, a raiva, a esperança, a ilusão, a apatia ou a perplexidade estão presentes nas respostas dos professores às mudanças que os reformadores da educação apresentam. Após a interrupção das aulas, agora com a pandemia, 67% dos professores se consideravam ansiosos, enquanto aqueles que se sentiam cansados e sobrecarregados chegavam, respectivamente, a 36% e 35% dos entrevistados. Mas, passado alguns meses, a proporção de professores que se julgavam cansados ou sobrecarregados aumentou para 53% e 57%, respectivamente. A adaptação para novos formatos de trabalho e a incerteza quanto ao retorno presencial mexeu com a saúde mental dos educadores. Bem, quando nós pensamos na síndrome de burnout, já está bastante estabelecido na literatura as variáveis que para isso contribuem. A qualidade da relação professor-aluno e o clima da sala de aula. Nós temos discutido bastante o relacionamento positivo nas escolas e o quanto ele afeta o bem-estar de todos os participantes. Violência e depredação do patrimônio da escola, principalmente em escolas de contexto de grande vulnerabilidade e violências. A idade e a experiência profissional do professor, inclusive o momento do ciclo vital docente. Um trabalho multifacetado com múltiplas exigências, competitividade e velocidade das mudanças e, como já foi dito aqui no início, as demandas do modelo neoliberal. Professores do ensino médio na Grécia, durante o início do surto da Covid-19... 5 minutos, senhor professor, sim? Obrigado. Apresentavam relatos de alta ansiedade, mais frequente que relatos de depressão, pela adaptação, né, abrupta ao ensino remoto. De um modo geral, né, professores e profissionais da saúde têm alta vulnerabilidade ao estresse, apresentaram, durante a pandemia, muito medo e ansiedade. Agora estamos encontrando estresse pós-traumático, depressão, uso e abuso de álcool e outras substâncias, ausência de limites para o trabalho e, no pós-surto, vamos lidar com o estigma dos sobreviventes. Frente a esse universo, frente a essas relações tão duras e adoecedoras, a professora Inês Coelho, da Universidade Federal de Minas Gerais, ao refletir
sobre a interface entre direitos humanos, ela nos lembra: o convite que fazemos é para que deixemos de ser aqueles que ouvem o tic-tac da bomba relógio enterrada, que nos falou Hannah Arendt, e a desarmemos a fim de nos tornarmos cada vez mais conscientes da necessidade de participação cidadã, ativa, contra a natureza desumanizadora das relações sociais e de suas mediações em nossa sociedade. Cabe a nós desenvolvermos possibilidades de construir utopias e forjar um mundo na direção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e plenamente democrática. Neste momento, no nosso país, corremos muitos riscos à democracia. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, estimado professor. Foi um gosto ouvi-lo. Creio que, efetivamente, estas questões que afetam professores e não professores também têm o outro lado, da questão da saúde mental e da vida social, e cada vez mais sabemos que o professor é mesmo uma missão, mas que seja uma missão saudável e não uma missão, obviamente, que afeta a saúde mental da sociedade. Muito obrigada, depois terei uma ou duas questões para lhe colocar no debate. Vou passar agora para a quarta intervenção, o Sr. Professor Dr. Roberto Sabatella Adam, que nos vai falar sobre educação para a paz, bem-estar e corresponsabilidades. O Sr. Professor Roberto tem graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, é doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, é professor associado da Universidade Federal do Paraná e professor titular da Universidade Positivo. Áreas de interesse e atuação: meio ambiente, artes visuais, literatura, cultura da paz, educação, valores, desenvolvimento humano, estudos de consciência, yoga e meditação. Senhor professor Roberto, seja muito bem-vindo. Bom dia, professora Ana. Bom dia. Vou compartilhar a tela aqui dentro da sua com certeza. A senhora me diga se está tudo certo. Com certeza. E também lhe direi 5 minutos antes de terminar o tempo, que é sempre aquela versão de juiz do tempo, não é verdade? Tudo certo. Agora está no primeiro slide, na capa. Perfeito. Está compartilhando? O som tá bom? 100%. Então tá bom. Bom dia agora oficialmente, então, a professora Ana também, a professora Tereza, o professor Clóvis. Fico grato pelo convite inicialmente do congresso, especialmente pelo convite do professor João Casqueira, e descrever um pouco da minha pesquisa que fiz junto ao grupo da professora Ana Maria, que me acolheu com muita generosidade, porque eu sou um pouco um estranho no ninho, né, nessa área do humanitário, né, dos direitos humanos. Eu sou da área de arquitetura e urbanismo, mas como docente, como pessoa, a senhora leu meu currículo aí, sempre me preocupei bastante com a questão dos valores humanos. Me pareceram sempre na nossa sociedade um tanto quanto sufocados, um tanto quanto deixados ao largo e não incorporados efetivamente, seja na educação formal, seja na educação não formal. Então, essa foi uma preocupação que desde sempre nós tivemos. E quando fizemos o nosso doutoramento, fizemos na área interdisciplinar e do meio ambiente. E começamos a perceber a dificuldade que existe em função de nós pouco compreendermos o que nós chamaríamos de o ser humano, na sua completude, na sua complexidade. E talvez essa falta de entendimento nosso, quando se fala de ser humano, fala também um pouco da necessidade de redescobrirmos a educação como um tesouro, né? Como fala o relatório, né? Feito a respeito dos 4 grandes eixos da educação. Se a educação é um tesouro a descobrir, talvez nós, seres humanos, temos uma série de potenciais que precisamos também colocar a descoberto e talvez tenhamos negligenciado durante muito tempo em função dos reducionismos próprios de uma visão de mundo, como a professora Ana bem expôs na sua visão de cenários e perspectivas, que traduz, na verdade, uma visão de mundo e não necessariamente um olhar mais amplo a partir de uma série de culturas, de diversidades, de riquezas que muitas vezes são vistas como uma espécie de adversidade e não como diversidade a incluir, mas como uma adversidade a ser excluída, porque não se enquadra muito bem em certas visões. Então, a nossa preocupação desde o começo foi essa, dando um caráter geral para a nossa fala. Bom, a nossa pesquisa, junto ao grupo da professora Ana, diz respeito à educação para a paz.
Pesquisamos inicialmente alguns aspectos teóricos e práticos, né? E também observando não só uma visão geral, mas também tentando trazer um segundo momento para a nossa área de atuação, que é a área de arquitetura, urbanismo, principalmente para as cidades, né? Então, só para a gente, então, retomar alguns aspectos da pesquisa, no aspecto introdutório, fizemos uma pesquisa basicamente bibliográfica durante o ano de 2021. Eu sou docente da área de ensino superior, mas as pesquisas, e principalmente os dados com os quais nós observamos o nosso universo de educação para a paz, falam mais de educação de ensino médio e não chegam necessariamente à educação de ensino superior. Mas eu creio que elas nos falam bastante a respeito dos nossos processos de formação como docentes, de uma forma geral, e também, de alguma forma, dos valores sociais que, de algum modo, nós cultuamos ou cultivamos, né? Então, uma das questões norteadoras que surgiram para nós, nessa organização, junto com a professora Ana, que nos orientou nesse processo, né, foi porque se observam ainda que exista uma educação para a paz, ou seja, uma educação para formar pessoas que constroem a paz, por que ainda existem tantas expressões e manifestações de violência na nossa sociedade? Obviamente, como já disseram os colegas, a violência vai se apresentar. Então, primeiro, para iniciarmos o nosso processo, fizemos um estudo sobre a violência, analisando principalmente o contexto da violência no Brasil, né? E observamos essa multidimensionalidade ou essa complexidade da violência, que vai desde os aspectos de uma violência autoinfligida, hoje também já considerada no Atlas da Violência no Brasil, também com a violência familiar, como a professora Ana trouxe, a Tatiana Moura fala dessas microviolências no interior das famílias, dos relacionamentos, mas também isso migra ou se expressa socialmente nos grupos sociais, em função de racismos, de questões de gênero, etc., né? E aí, obviamente, quando nós trabalhamos com o ser humano e observamos o reducionismo ao qual nós estamos muitas vezes envolvidos nos nossos processos educativos, ressalta não só a multidimensionalidade da violência, mas a necessidade de nós trabalharmos a paz num aspecto multidimensional ou mais integral, porque muitas vezes nós observamos a violência a partir de uma multidimensionalidade, mas nem sempre a educação para a paz é observada a partir de aspectos muito sutis. Ou seja, na medida em que nós vamos entrando na educação para a paz, seja ela como um nicho da educação em valores ou uma variável, um nicho da educação em direitos humanos, nós vamos observar que é preciso que o ser humano se observe, se conheça, e aí a fala do professor Clóvis vem muito ao encontro do que nós estamos propondo, né? Para que a gente possa, então, reconhecer esse cansaço, essa sociedade da fadiga que nós estamos enveredando, sem necessariamente uma sociedade, como disse a professora Ana na sua fala, de realização do bem-estar e do ser humano na sua integridade, na sua inteireza. Portanto, é preciso ter uma abordagem para a paz que seja complexa e também para a violência que seja complexa. Essas duas coisas estão, de alguma forma, dialogando. E um autor que nos auxiliou bastante nos seus estudos, um autor europeu, que tem seus estudos basicamente na Espanha, foi o Jesus Jares. Não sei se essa é a pronúncia, depois a professora Prieto, quem sabe, me corrija, mas esse foi um autor fundamental, porque ele é um dos autores que traz com mais profundidade esses aspectos da violência que vão se expressando, como, por exemplo, nós vimos nas Torres Gêmeas, né, há algum tempo atrás, porque as pesquisas deles se encerraram nesse contexto, mas hoje ainda estamos percebendo, como falaram as professoras, dos refugiados, das migrações, das guerras das periferias urbanas, né, como bem retrata a Tatiana Moura, mas também das guerras que nós estamos observando no contexto internacional. Bom, aí agora já falando um pouquinho da nossa pesquisa, né, das tratativas que nos envolveram, é preciso que nós desenvolvamos um olhar, então, quando o Jares trata dessa questão da violência e da paz, para a formação, o que ele percebeu? Que há uma falta de formação de professores para que eles trabalhem com a questão do conflito e da violência. Então, ele percebeu um grande hiato, uma grande lacuna nessa área, ou seja, da formação de professores. Repetindo que ele traz uma pesquisa da realidade espanhola, mas eu imagino que isso de alguma maneira se reflita também em outros países, essa falta de formação, nós poderíamos dizer assim, uma falta de massa crítica para lidar com certas situações de conflito. Lembrando que a paz não elimina o conflito,
A paz ou a educação para a paz, como processo, ela traz um olhar para o conflito para que ela possa fazer a gestão desse conflito. E nem trata, trazendo aí alguns autores que trabalham com a questão da não violência, as expressões de violência como uma negação, como uma espécie de necessidade de opressão, porque muitas vezes nós podemos ter lugares em que não se manifeste algum tipo de conflito ou até violência, mas isso não quer dizer que esses lugares sejam ambientes de justiça, de democracia, em que as pessoas estejam habilitadas como pacificadores ou gestores de uma sociedade de fato em paz. Então o Jares observou essa dificuldade na formação de professores, por isso muitas vezes esse impacto na falta de educadores para a paz, né? E ele também observou que há uma valorização social que é um pouco superficial. Ela não é cobrada devidamente pelas famílias ou no contexto das matrizes curriculares, etc. Não há uma cobrança da educação em valores e também não há uma cobrança da educação para a paz. Isso fica muito no discurso superficial, mas no dia a dia isso é esquecido, digamos assim, ou não é tão cobrado. Então, vale a pena nós fazermos algumas reflexões a partir dessa ponderação, ou seja, entender e cuidar do conflito. O conflito, muitas vezes, pode ser produtivo e positivo, a depender da forma com que nós fazemos a elaboração disso, a gestão disso. Se nós tivermos pessoas que sabem, de fato, construir dinamicamente a paz, os peacemakers, né, ou os construtores da paz, nós vamos criar pessoas que sabem conviver, falar, ouvir, desenvolver o contato com o outro, com a alteridade, não com uma conexão de alteridade que nega a riqueza do outro, mas com uma alteridade que inclui o outro como riqueza e como oportunidade de crescimento conjunto. Então, para fazermos a gestão desse conflito da paz, a gente vai entrar um pouquinho também no universo da educação emocional, porque nós precisamos de uma espécie de alfabetização para observarmos a forma com que nós nos manifestamos nos conflitos e a forma com que nós fazemos a gestão das nossas próprias emoções diante dos conflitos. Os autores vão dizer que, em geral, a agressividade não é uma coisa ruim necessariamente, mas a forma com que ela se conduz e gera violência, aí está algo que a gente precisa fazer a gestão. Porque muitas vezes no nascedouro de um conflito tem necessidades legítimas. A fome, como alguns disseram, a falta de inserção social. A professora Ana trouxe a ideia de que as pessoas, para sobreviverem, às vezes têm menos de $2 ao dia, né? Para sobreviverem, comerem, fazerem a sua gestão de base, né? Então, esse seria um primeiro passo, nós criarmos uma espécie de alfabetização, olharmos para os nossos educadores, como os colegas disseram, e olharmos de fato para o quanto nós valorizamos a paz como conquista comum no âmbito nacional e internacional. Não creio que a gente possa dividir mais o nacional do internacional. Nós estamos sendo levados a um planeta que nos fala de uma educação plena para todos nós nos realizarmos. Hoje as conexões são internacionais. Nós percebemos agora pelo evento da guerra da Ucrânia, né? Então, nós observarmos o processo educativo muito reducionista também, muito ligado ao aspecto técnico, né? Nós somos, eu posso falar isso de cadeira, porque estou numa área técnica, muitas vezes somos levados a fazer perfeitas incisões, perfeitas paredes, mas muitas vezes não somos questionados ou não somos levados a refletir sobre a forma com que nós construímos as nossas relações nesses contextos dos nossos trabalhos. Como diz o Humberto Galimberti, somos técnicos que levam assim a precisão às nossas intervenções, mas esquecemos desse lado humano do ser humano, né? De ressignificar esse lado humano do ser humano. E também uma coisa importante que surge nesse processo, da coragem de nós desenvolvermos um ser humano que pratique uma espécie de autonomia, que seja emancipado de fato, que desenvolva virtudes, que desenvolva um certo grau de consciência a respeito de si mesmo e da sua inserção social, né? Quando a professora Ana fala desse esperançar, né? É preciso ter coragem para esperançar. É preciso ter uma espécie de ânimo renovado, transformador para esperançar. Porque, no geral, a sociedade conduz como uma grande onda que leva e leva novamente para esse contexto dos reducionismos, da imposição desse neoliberalismo, né?
Então, que nós saibamos olhar para o ser humano com essa delicadeza e com essa profundidade, que ele cabe esse papel transformador de construtor da paz. E há um item aqui, e muito próprio do nosso país, né? A gente costuma dizer aqui no Brasil que o crime é organizado. Mas e quando é que nós vamos nos organizar para a paz? Essa é uma questão que surge muito nos grupos que discutem a paz, a cultura de paz aqui no Brasil, que teve, talvez na década de 80, um grande levante, um grande acontecimento com formações de diversos grupos de expressão nacional, trabalhando a paz no contexto infantil, no contexto social, etc. Mas meio que isso foi arrefecendo, de alguma forma foi esfriando. E talvez fosse importante nós observarmos a paz dentro desse contexto da educação em valores, dentro do contexto da educação em direitos humanos, né? Os professores já falaram também das ODS, né? A gente observa as ODS muitas vezes como caixinhas e tenho pensado nisso. Será que elas são caixinhas tão separadas? Ou será que a gente poderia ou deveria observá-las como um complexo interagindo e a gente, quando separa as caixinhas, volta para o mesmo padrão antigo dos reducionismos, fragmentações? E será que a gente não impõe, a partir desses reducionismos, uma volta ao fazer do mesmo? E eu, quando fiz o doutorado interdisciplinar em meio ambiente, uma das questões que surgia, quando é que nós vamos criar uma inteligência mais ampla, mais integral, e que não volte sempre para os mesmos reducionismos? A gente tem essa inteligência, a gente manifesta isso, mas muitas vezes a gente não manifesta de uma forma consciente, né? Então, quando eu vou observar, eu volto depois desse arco da pesquisa toda que fizemos a respeito de violência, de paz, etc., e volto para a minha área de atuação, que é na área de arquitetura e urbanismo, e fico pensando assim, como nós temos desenvolvido cidades para os carros, para a mobilidade urbana, para os elevadores, para o crescimento em altura, e que muitas vezes, principalmente no Brasil, vão tornando as pessoas que têm menos poder aquisitivo expulsas de alguns setores da sociedade, da cidade, perdão, do espaço urbano, e vão ocupando as áreas fragilizadas. Enfim, a gente precisa construir uma cidade para pessoas. Obrigado, professora Ana. Cidade para pessoas. É como se a gente precisasse retornar. A professora Ana me falou assim, você está falando de uma arquitetura de seres humanos também, né? Exatamente, a gente precisaria transformar o humano para transformar o ambiente onde ele vive, porque esse ambiente também repercute sobre a nossa formação, sobre a nossa cultura, ou de alguma forma sobre a nossa construção, né? Nós construímos aquele meio que nos constrói, e é de nós nos perguntarmos se de fato nós estamos, e essa é uma crítica que se faz, sobretudo à cidade modernista, que surge a partir dos anos 1960, Brasília é um exemplo disso, uma cidade que muitas vezes se volta para o carro, mas não se volta necessariamente para as pessoas. E talvez nós estejamos num momento de ressignificar o humano, como os educadores muito bem têm trazido, não é? Talvez seja a nossa contribuição para a manhã de hoje, para tantas e oportunas falas a respeito dessa necessidade de nós suplantarmos um viés de uma sociedade que é muito truculenta, violenta e que não percebe desdobramentos desses seus níveis sutis e muitas vezes até mais grosseiros de violência e dos desdobramentos do que seria uma cultura de um ser humano emancipado, capaz de construir a paz, capaz de se observar o meio que vive e aí transformar o meio ambiente. Então, essa é a nossa fala final. Já fomos falando um pouquinho dessa construção da paz, na medida em que fomos discorrendo. Estamos falando de um cidadão que não é mais só local, de um cidadão que definitivamente é global e local. Fica esse esperançar aí que nós consigamos, de fato, construir esses seres humanos, né? Elaborar, desenvolver essas criaturas na sua inteireza, como disse o professor lá no início do encontro, os nossos jovens, né? Muito obrigado, professora Ana. Um bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Professor. Foi um gosto poder escutar as suas perspectivas, diferentes daquelas que tinham anteriores. Quero agradecer a sua perspectiva muito mais de terreno e um nível de educação que, obviamente, depois nós estamos habituados a dividir os níveis de educação, mas tudo se conjuga num só, porque se não for trabalhado anteriormente, quando chega ao nível universitário, o cidadão não está formado, portanto, ou manifesta muitas lacunas que naturalmente se vão revelar não só na academia, mas depois na sua vida
obviamente, na sua vida e na construção da sociedade e naquilo a que nós chamamos problemas sociais. Portanto, evidentemente, acho que nós separamos, mas está tudo interligado. Muito obrigada, Sr. Professor Dr. Roberto. Eu só lhe pedia para parar de compartilhar, para eu poder então avançar. De notar que, a partir deste momento, vamos dar aberto o debate. O debate terá uma duração máxima de 30 minutos, sendo que